Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar dos principais destaques do resultado do terceiro trimestre da CEMIG. A empresa vem apresentando resultados muito fortes, com crescimento de 20% no seu lucro líquido recorrente. Isso aqui principalmente em decorrência de um aumento bastante significativo no segmento de comercialização de energia e também de um forte aumento no EBITDA da Gasmig agora desse trimestre. Além disso, a empresa tem apresentado um excelente controle de custos, que acaba se refletindo numa margem líquida, pessoal, que cresce bastante nos últimos anos. Ela continua com altos índices de eficiência. Isso vem mostrando o comprometimento da atual gestão. E quando a gente fala de dividendos, a CEMIG está entregando um yield interessante na casa de 8,6%. Vocês vão ver que os resultados continuam bastante sólidos, que acaba trazendo a CEMIG para o nosso radar, uma das possíveis empresas para entrar na nossa carteira devido à melhora nos seus níveis de eficiência, também devido ao fato da empresa estar remunerando muito bem os seus investidores. Pessoal, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e um comentário para a gente ganhar visibilidade. Pessoal, como vocês sabem, o Grupo CEMIG ele possui participação dentro de várias empresas atuando em ramos distintos. Então, o grupo ele possui a CEMIG Distribuição, que atua no segmento de distribuição majoritariamente no estado de Minas Gerais. Ela possui uma participação estratégica também da Gasmig, que é um distribuidor exclusivo de gás natural canalizado, focado também no estado de Minas Gerais. A empresa ela possui participação na Norte Energia, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte. Ela possui ainda uma joint venture juntamente com a Vale para a geração de energia. A empresa possui o seu próprio braço de geração e transmissão de energia e, além disso, ela possui uma participação acionária relevante dentro da Taesa. Por fim, ela possui o segmento aqui de pesquisa e desenvolvimento, onde ela busca novas tecnologias e inovação para o setor elétrico, buscando não só modernizar os seus próprios ativos, como também gerar ganho de eficiência a longo prazo. E como a gente está falando aqui de um grupo com participação dentro de vários empreendimentos, é interessante a gente olhar principalmente para o EBITDA da companhia. A geração de caixa tem crescido bastante nos últimos trimestres. O EBITDA atual fechou na ordem de 2,1 bilhões de reais, uma alta de 11%. Entretanto, quando a gente olha para o EBITDA ajustado, excluindo os eventos não recorrentes desse trimestre e também do terceiro trimestre de 2022, a gente teve, na verdade, um aumento de 28% no EBITDA, pessoal. O lucro líquido ajustado fechou na ordem de 1,2 bilhões de reais, um crescimento de 20%, isso aqui já ajustado pelos eventos não recorrentes. No segmento de distribuição, houve efeito integral da revisão tarifária no trimestre, além de um crescimento de 1% na energia distribuída. No segmento de comercialização de energia, houve um crescimento bastante impactante de 57,2%, e o EBITDA do segmento de gás cresceu 42% no período. Um ponto-chave que evidencia o ganho de qualidade desse ativo é principalmente o forte controle de custos que a atual gestão tem implementado dentro da CEMIG. A gente percebe os custos reduzindo bastante, pessoal. Uma queda aqui de 8,4% nos custos com energia elétrica, uma queda de 32% no gás comprado para revenda, e além disso a gente tem uma queda de 5% aqui nos custos de construção e infraestrutura. As despesas operacionais elas aumentaram um pouco nesse trimestre, principalmente impactada pela participação dos empregados e administradores no resultado. Então, um crescimento aqui de 77%. A gente viu que a empresa atua dentro de vários segmentos: geração, transmissão, comercialização, distribuição e segmento de gás natural. Então, toda essa diversificação aliada ao foco em uma gestão operacional eficiente tem gerado um aumento robusto das margens da companhia nos últimos anos, se traduzindo numa alta rentabilidade. Quando a gente analisa aqui a margem líquida da companhia, a gente vê justamente o reflexo dessa evolução, né, pessoal? E quando a gente olha ainda para o lucro líquido, a gente percebe como a empresa tem conseguido gerar valor para os seus investidores, principalmente nos últimos 6 anos, né? Então, companhia focada ali em reduzir despesas, controlar mais os seus custos, tem gerado um retorno excelente para os acionistas de longo prazo. Quando a gente fala de investimentos, a companhia segue majoritariamente focada no segmento de distribuição, com capex de 2,3 bilhões de reais. No segmento de transmissão, ela realizou um investimento na ordem de 123 milhões e no segmento de geração, 580 milhões. 207 milhões para a infraestrutura do segmento de distribuição de gás e 76 milhões para o segmento de geração distribuída. A expansão dos projetos de geração tem sido voltado muito mais para uma matriz energética 100% renovável. E 80% das obras já estão concluídas. A gente está falando aqui da usina fotovoltaica de Boa Esperança, lá em Montes Claros, Minas Gerais, e da usina fotovoltaica de Três Marias, na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Então a gente percebe que a companhia ela permanece investindo bastante, e mesmo assim
com uma alavancagem muito baixa. A companhia está com dívida líquida sobre EBITDA inferior a 1, ou seja, está muito tranquila em termos de endividamento, que pode acabar abrindo um espaço maior para uma remuneração interessante dos acionistas. Pessoal, então isso aqui é tudo que o investidor de longo prazo quer ver. Crescimento robusto no EBITDA consolidado recorrente do período, um aumento substancial aqui do lucro líquido de 20%, uma queda muito significativa no endividamento da companhia. Olha só como essa alavancagem vem se reduzindo ano a ano. E uma diversificação das receitas por setor. E além disso, uma empresa que tem lidado muito bem com o controle de custos e despesas, e é por isso que a gente tem visto um crescimento tão forte da lucratividade da CEMIG nos últimos anos, e a gente percebe que nesse trimestre não foi diferente. A companhia vem entregando um excelente trabalho. Atualmente, quando a gente olha para os indicadores de rentabilidade, estamos falando aqui de um retorno sobre o patrimônio líquido na ordem de 28%, um retorno muito elevado, e um retorno sobre o capital investido na ordem de 17,8%. Então ela realmente foi nos últimos anos aí uma excelente surpresa. Apesar de ser uma empresa estatal, com uma eficiência muito aquém das empresas privadas, ela tem dado um show, tem dado um baile em muitas empresas privadas, principalmente quando a gente considera a margem líquida da companhia, né? Mostra um alto nível de eficiência aqui. Agora, qual que é o problema da CEMIG? O problema é que ela já vem acumulando um ciclo de alta muito forte na cotação do ativo. Então, em topo histórico assim, eu normalmente fico um pouco mais receoso de montar a posição. Mas com certeza a CEMIG ela é uma empresa que segue forte no meu radar, tenho analisado, às vezes no momento de estresse político, econômico do estado de Minas Gerais, pode ser o momento ideal da gente entrar pesado nesse ativo, trazendo para a carteira, olhando não só para um crescimento patrimonial que deverá continuar acontecendo, já que as perspectivas econômicas de Minas Gerais são muito positivas, mas também é uma empresa que vai remunerar muito bem o seu investidor. Então, historicamente, a empresa entrega um payout na ordem de 50% e paga em média de 2 a 3 vezes ao ano, criando aquela recorrência de renda passiva para a nossa carteira, realmente muito interessante. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você fortaleça o canal, deixando o seu like, compartilhando ele no seu grupo de WhatsApp, que você me ajuda bastante. Até o próximo vídeo.